E quem conversa com a gente é Dom Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, e foi sucessor de Dom Pedro na prelazia de São Félix. Dom Leonardo, seja bem-vindo à Central da Esperança, boa tarde. Dom Pedro, muito conhecido e reconhecido por todas as lutas, principalmente nas causas de peões, camponeses, indígenas, muito querido por toda a igreja e principalmente por onde passou, um grande pastor, né? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Mara, boa tarde, Mara. Boa tarde. A todos os nossos da TV Aparecida. Dom Pedro foi um grande místico. Quase nós não falamos isso, quase sempre gostamos de relembrá-lo como um profeta, como um homem dos direitos humanos. Pude conviver com ele quase 7 anos, na mesma casa. Quantas conversas bonitas à noite. É um grande místico. O místico, ele vê a realidade de outro modo. Ele vê a realidade da profundidade e mesmo a realidade da igreja. E quando nós recordamos as palavras dele, as poesias, nós sentimos de onde brotavam as palavras e qual a realidade que ele estava indicando. Um homem de profunda oração, homem dos pobres, pobre, ele pessoalmente muito pobre, sem nada. A casa onde ele viveu, uma casa simples, muito simples, mas uma casa acolhedora, casa de todos, todos podiam entrar e sair. Ele marcou a história não apenas no Vale dos Esquecidos, como ele dizia, o Vale do Araguaia, mas marcou a nossa igreja do Brasil, a igreja da América Latina. Por quê? Porque era um homem místico. Ele, quando falava, ele falava a partir do Evangelho, ele falava a partir das necessidades mais profundas do ser humano, mas também falava a partir das necessidades mais profundas do ser igreja. O que nós temos que fazer mesmo é agradecer a Deus a presença de Dom Pedro Cassaldáliga na nossa igreja aqui no Brasil e agradecer a Deus por ele ter nos ajudado a perceber melhor todas as realidades. Nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, as palavras dele são muito mais lúcidas, talvez, do que no tempo ainda que foi o tempo da ditadura. As palavras dele nos ajudam a compreender melhor a realidade e também não deixarmos de usar as palavras e os gestos para que a nossa realidade possa mudar. Dom Leonardo, boa tarde especial para o senhor. Muito obrigado por nos atender aqui na Central da Esperança. O senhor já falou aí, né? Teve um contato muito próximo com Dom Pedro. Para quem não conheceu Dom Pedro, como ele era? A personalidade em busca de justiça era uma grande característica dele, né? É um homem extremamente acolhedor. Quase ninguém fala, mas era um homem muito bem-humorado. Ele tinha um humor extraordinário, um humor assim que fazia logo perceber as questões, inclusive mais profundas. Diante de maior dificuldade, ele era capaz de fazer humor. Mas esse homem da simplicidade, o homem da acolhida, esse homem tão próximo, esse homem que recebia todo mundo dentro de casa. Os indígenas entravam dentro de casa, chegavam na hora do almoço, recebiam alguma coisa para comer, entrava o prefeito, entrava o governador, entrava deputado, entrava senador, entrava juiz, todos na mesma casa, sendo recebidos do mesmo modo. E a cada um uma palavra condizente. Eu ficava admirado como este homem conseguia encontrar palavras para cada momento e também para cada pessoa. Isso é extraordinário. Eu acho que só um homem que realmente viveu de Deus, do Evangelho, que pôde ser o que ele foi. Dom Leonardo, a gente quer agradecer a sua entrevista, trazer um pouquinho dessa convivência que teve com Dom Pedro, um pouco da personalidade, e a gente quer sim sempre trazer essa homenagem para Dom Pedro, né, que foi então místico na igreja, com tantas causas e lutas que até hoje a gente precisa, assim, tocar nesse assunto. Dom Leonardo, muito obrigada. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos os que nos acompanham no programa Central da Esperança. E como Dom Pedro gostava de dizer, vamos viver da esperança, vamos viver esperançados. Ele fez da esperança um verbo, um movimento da vida.
Muito obrigado pela participação do senhor, um fraterno abraço a todos aí do estado do Amazonas. Dom Leonardo, que teve essa proximidade com Dom Pedro Casaldáliga, conheceu tão bem esse pastor da igreja, esse profeta. Muito obrigado, um abraço para o senhor.